Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz a todas as minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e que possamos crer nas Escrituras, em toda a revelação de Deus. Senhor, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo nessa hora. O Senhor é bom, Tua misericórdia ela é infinita. E por isso nós te pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos muitos pecados, que o Senhor venha santificar o nosso espírito, a fim de que nós possamos ter amor, carinho e respeito às Sagradas Escrituras. Que nessa noite o Senhor silencie a nossa voz e que a voz da palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós tivemos 2 encontros para falar de Apocalipse 13. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma leitura teológica sobre a primeira besta, tendo ela como um reflexo do anticristo, personagem bíblico que há de vir sobre o mundo no período da grande tribulação. No nosso segundo encontro, nós falamos da segunda besta, e fizemos desta segunda besta um reflexo do falso profeta que há de vir sobre o mundo todo no período também da grande tribulação. Agora, nós vamos falar sobre as características destas 2 bestas que o apóstolo João viu. E vamos tentar entender o que essas bestas, o que essas 2 bestas representava para o leitor de Apocalipse no primeiro século, no final do primeiro século, início do segundo século, e o que ela pode representar para nós hoje, cristãos, leitores do texto do Apocalipse, no século 21. Então você tem uma besta que se levanta, do mar, e ela tem chifres, cabeças, diademas e um nome de blasfêmia sobre as suas cabeças, os seus chifres e as suas coroas. Então, já mostra para nós que não é uma coisa boa. Essa besta que vem ao mundo, ela vem ao mundo para blasfemar de Deus, para se levantar contra tudo aquilo que é Deus e tudo aquilo que presta culto ao Deus Todo-Poderoso. Eu falei no nosso primeiro encontro que ela é um símbolo, que é uma profecia, que ela é um tipo do anticristo que virá sobre o mundo. Mas, além disso, ela é um símbolo de toda a opressão para o povo de Deus. O leitor do primeiro século, que ouviu a leitura do texto do Apocalipse, sabia que essa besta está se referenciando, está dizendo do
Império Romano. Esse texto é uma clara referência ao Império Romano que está oprimindo tanto o povo cristão, o povo da aliança, o povo que crê em Cristo, e tanto o povo judeu. Não tanto o povo judeu como o povo cristão. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas os crentes estão sendo oprimidos por esse império. Observa que essa besta, ela tem características de 3 animais. Ela tem a característica do leopardo, ela tem característica do urso e ela tem a característica do leão. Leopardo, urso e leão. Onde nós temos na Escritura uma representação disso, ou um texto sobre isso? Em Daniel, no capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler como que essas bestas do Apocalipse, como que essa besta do Apocalipse aparece no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subia do mar. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de um homem. Então o que o profeta Daniel está descrevendo? Ele está descrevendo esse animal. E nós que já lemos Daniel e que já lemos a história, nós sabemos que ele está falando de um império da época. Ok? Um império, no caso aqui, o Império Babilônio. Tá? Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, para nós, esse segundo império é o império dos persas, né, que veio e tomou o Império Babilônico, que destruiu o Império Babilônico e ergueu para si um novo império. E depois olhei e continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Então, qual que seria esse terceiro animal aqui? É o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. Né? Alguns acreditam que esses 4 animais do Império, essas 4 asas representam os 4 imperadores do Império Macedônico. Né? Lembra que Alexandre o Grande ele morreu muito, muito novo e ele dividiu o império na mão dos seus 4 generais, que cada um ocupou uma parte do Império Macedônico. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, 10 pontas. Então observa que esse animal que Daniel está vendo aqui é muito parecido com a besta que se levanta lá no Apocalipse 13. Esses 10 chifres pode ser uma referência aos 10 chifres da besta de Apocalipse 13.
E quem que seria esse quarto império que se levanta, que se levantou na história da humanidade, que estava presente na época do apóstolo João, quando ele escreveu o texto do Apocalipse? O Império Romano. Ok? O Império Romano. E esses chifres podem ser uma alusão à autoridade que havia dentro do império, ao senado que havia dentro do império. O versículo 8. E estando eu considerando as pontas, ou seja, os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandemente. Então, esse texto do profeta Daniel, provavelmente, no nosso entendimento, é o texto de Apocalipse 13. O apóstolo João leu Apocalipse 13, viu a visão, e quando contou a visão dentro de Apocalipse 13. Esse outro chifre que levanta é a outra besta que surge do mar, que surge da terra. A primeira surge do mar, a segunda surge da terra, que no nosso caso acreditamos que é um símbolo do falso profeta. Um detalhe bíblico muito interessante é a forma como João descreve os animais. Ele fala sobre leão, urso e leopardo. O profeta Daniel fala leopardo, urso e leão. Ele fala dos animais e ele altera a ordem, ele troca a ordem, ele inverte a ordem. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Daniel falou dos profetas do ponto de vista do passado. Ele estava olhando para o futuro e vendo as coisas que iriam acontecer. Eu estou olhando do presente e olhando para o passado. Eu estou no presente e olhando para o passado. A outra besta que Daniel falou que surgiu de 10 chifres é essa que vocês estão vendo com 10 chifres, que está surgindo diante de vocês. Então, essa besta que eu estou mostrando é a besta que está aí, que está dominando o mundo nesse momento, é aquela besta que o profeta Daniel viu, que haveria de vir sobre o mundo. Ok? Então, nós entendemos que além de ser uma referência clara ao anticristo que há de vir sobre o mundo, também é uma referência clara ao Império Romano. A ação diabólica do Império Romano oprimindo o povo de Deus na época do apóstolo João. Ok? O versículo 3 diz assim, olha, e vi uma das suas cabeças, uma das cabeças da besta, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. O seu poder e o seu trono e grande poderio, curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Eu li o versículo 3, depois voltei no 2. Eu vou ler de novo para ficar claro, ó. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O que o apóstolo João faz aqui, ele vai repetir em vários momentos do texto do Apocalipse. Ele vai mostrar essa besta e os seres diabólicos, os seres que oprimem o povo de Deus, como uma caricatura grotesca do Cordeiro de Deus. Ok? Isso aqui é uma caricatura. É tipo assim, é a tentativa do diabo imitar os desígnios de Deus. Do mesmo jeito que a humanidade se entregou a Cristo, esta humanidade, entre aspas, vai se maravilhar diante da besta. O Cristo, ele não teve a sua ferida mortal curada. Ele teve o seu corpo ressuscitado, corpo esse que não viu a corrupção. O corpo de Jesus, ele foi ressuscitado ao 3º dia e ele não entrou em corrupção, ele não entrou em decomposição. Ok? Então, nós temos um Deus glorioso declarado nos livros do Novo Testamento, e aqui nós temos uma imagem grotesca desse
Cristo. É uma tentativa de emular o Cristo e as suas características. Continuando. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Preste atenção nisso. O ministério do dragão, o ministério da besta que emerge do mar, é um ministério de blasfemar contra Deus, de falar contra o caráter de Deus, de falar contra a persona de Deus, a personalidade de Deus. Dizer que Deus não é tudo o que Deus é. Essa é a essência da besta, é a essência do ministério do dragão, blasfemar contra Deus. Quando você olha para o mundo, as coisas do mundo, a filosofia do mundo, o sistema do mundo tende a negar o caráter do Evangelho de Cristo, o caráter da religião cristã. Esses dias aqui, nessas redes sociais, eu vi um intelectual, entre aspas, falando que a fé, a religião, ela não casa com a humanidade. Ele dizia: a humanidade e a religião não bate. Tem alguma coisa aí errada. Não tem como você conciliar ciências e a fé em Deus. Realmente não bate, porque a humanidade precisa aceitar a vontade de Deus. A humanidade precisa adorar o Criador. Todos os anseios humanos, eles são respondidos na Escritura, tanto do Antigo como no Novo Testamento. A humanidade não consegue aceitar a Deus, porque aceitando Deus, ela tem que negar o seu aspecto humano, no sentido de pecaminoso, não no sentido de humanidade. Ser humano é se entregar à sua criação essa que está sendo redimida desde o jardim do Éden até os dias de hoje, redimida por Cristo. Cristo, desde o Éden, tem dado sinais para a humanidade se voltar a Deus, se entregar a Deus, se devotar a Deus, se arrepender de suas sujidades e se entregar à santidade do Cordeiro. Quando o intelectual lá fala que a humanidade não bate com a religião, que o humano não consegue conceber religião, eu acho que faltou para ele um entendimento muito importante, que é o entendimento da pecaminosidade humana. O ser humano, de fato, ele não vai conseguir se render aos desígnios de Deus e da religião cristã, por causa dos seus muitos pecados. Ainda que ele tente, na sua própria vontade, com a força do seu próprio intelecto, com a força do seu próprio conhecimento moral, ele jamais satisfará o caráter de Deus e a vontade de Deus, porque nós temos um Deus puro, santo e perfeito. A alternativa do dragão é blasfemar contra Deus. A alternativa do cordeiro é se arrepender e se entregar a Deus. Versículo de número 7. E foi-lhe permitida fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Sobre essa vitória, essa pequena vitória do dragão contra os santos, nós vamos falar quando nós chegarmos no capítulo 14. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que, entre aspas, os cristãos eles foram derrotados pelo dragão no Império Romano. Ou seja, quando você vê os cristãos morrendo no Coliseu, aparentemente é uma derrota dos crentes, eles estão morrendo. Mas, na verdade, isso é uma grande vitória dos crentes
que através desse sacrifício eles vão reinar com Cristo. Lá no capítulo 14 a gente vai discorrer sobre isso. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que João está fazendo aqui é o seguinte: o que o profeta Daniel viu está se cumprindo diante de nós. E isso aqui é como se fosse uma moldura. Essa é a melhor definição. Uma moldura da história do povo de Deus. Isso sempre acontece. O diabo levanta um império, um sistema, para oprimir o povo de Deus. O povo de Deus não pode se render a essa moldura. Ele não pode se encaixar nessa moldura. O apóstolo Paulo já dizia isso. E não vos conformeis com este século, mas sedes transformados, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo João está dizendo o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12. O mundo está colocando uma moldura para vocês entrarem dentro dela, adorando a besta, adorando o dragão, blasfemando contra Deus. Mas tende paciência, diz João, e tende fé. E se possível, que vocês morram por essa fé, porque o fim do dragão está próximo. A queda do império está próxima. Então é uma moldura que a gente pode ler esse texto em várias ocasiões da nossa vida e aplicar ele numa interpretação do Apocalipse mais idealista e ver o que do dragão está na minha vida tentando me oprimir, o que é da besta que está na minha vida, que está tentando me oprimir, que está me levando a blasfemar contra Deus com as minhas atitudes, a me opor ao plano de Deus com as minhas atitudes. Vou dar alguns exemplos. Eu pensei em não dar, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente esteve nas eleições de 2022, a gente está chegando em 2026, teve pessoas que cultuaram as lideranças políticas como se fosse Deus. Não, eles não ofereceram incenso às lideranças políticas, eles não ofereceram ofertas para lideranças políticas. Não, isso não aconteceu. Mas eles ofereceram a mente e o coração para as lideranças políticas do mesmo jeito que deveria oferecer para Deus. Agora, aqui em 2025, a gente vê que todo mundo se frustrou. Tanto quem estava lá na esquerda se frustrou com o governo, tanto quem estava lá na direita se frustrou com o governo, porque eles não eram nada do que prometeram ser e não fizeram nada do que prometeram fazer. São lideranças diabólicas, lideranças do dragão, lideranças desse império desse mundo, do sistema desse mundo. E quando você defende essas lideranças acima do caráter cristão, acima da revelação bíblica, você está negando a Deus. Não está guardando isso aqui que o apóstolo João está dizendo, a paciência e a fé dos santos. Não existe cristão bolsonarista e não existe cristão lulista. Ou você é cristão, ou você é cristão. Ou Cristo é tudo, ou Cristo não é nada. Se existe um sistema dentro de uma ou outra ideologia, e esse sistema se opõe ao sistema do Evangelho, você vai negar a ideologia e se entregar ao Evangelho. Entende? Você vai negar a ideologia, vai negar a posição política e se entregar ao Evangelho. Mas a gente viu e verá muitos cristãos, entre aspas, que no altar da conveniência, no altar de ter um cargo político, ter um local na sociedade,
negou o evangelho, negou a fé e a paciência dos santos e se rendeu ao sistema dessas lideranças políticas. Então é um quadro. Lá no primeiro século, a moldura era o Império Romano. Os cristãos das 7 igrejas da Ásia Menor estavam oferecendo culto ao imperador, a fim de ter privilégios dentro do Império Romano. Disse isso no nosso último encontro. Estava adorando o imperador, participando das festas do imperador, para ter privilégios dentro do Império Romano. Fazendo isso, eles negavam a divindade, que é Cristo. Negaram o Cordeiro de Deus. E é o que acontece hoje, é o que vai acontecer amanhã, e é o que sempre aconteceu na história da humanidade. É uma moldura colocada para que nós entremos dentro dela e vivamos conforme ela. Então fique esperto, quando você vê uma ideologia na televisão, ninguém mais assiste televisão, né? Quando você vê uma ideologia na internet, o princípio que se opõe ao princípio do Evangelho, do Novo Testamento, você deve rejeitar e guardar a fé e a paciência dos santos. E se tiver que morrer, vamos morrer. Tem outra coisa que eu tenho que falar também, que é muito importante. Teve uma polêmica aí há um tempo atrás, uma semana atrás, de um humorista fazendo umas piadas com algumas pessoas. Eu não sei que tipo de piada que esse cara fez. Não sei que tipo de piada que esse cara fez. Mas eu imagino que tipo de piada é. E eu acho que tá certo. Um cara desse tem que ser preso mesmo. E tem que pagar uma multa de milhares de reais mesmo. Tem que ser preso mesmo. Porque você não pode ficar ofendendo o outro, né? Jesus Cristo nos ensinou que se você chamar um irmão de tolo, você já está condenado ao inferno de fogo, ao lago de fogo. Então, quando você desmerece um negro, quando você desmerece uma mulher, quando você desmerece uma criança com deficiência física, quando você desmerece um homossexual, um travesti, qualquer pessoa, quando você desmerece qualquer pessoa, você está se opondo ao mandamento de Deus e à vontade de Deus de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Quando você desmerece o próximo, por qualquer razão, por qualquer motivo, você está desmerecendo o próprio Deus, você está ofendendo o próprio Deus. Uma piada ofensiva com um grupo X e Y de pessoas é uma piada ofensiva contra o Deus que criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Né? Então, se você chamou de tolo, bobo, imbecil, você já está condenado ao inferno de fogo. Né? E aí eu vi alguns líderes cristãos falando assim, olha, a condenação deste humorista abre um precedente para o governo condenar nós que pregamos o Evangelho, que pregamos a palavra de Deus, porque daqui a pouco a gente não vai poder anunciar os princípios da palavra de Deus na internet, nas redes sociais, porque seremos perseguidos, né? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eles prenderam um cara babaca com a piada idiota, tem que prender mesmo. Se prender a gente por pregar o Evangelho, glória a Deus. Que prenda mesmo. Eu teria o prazer de ser preso por pregar a palavra de Deus. Não leram o Novo Testamento. Quando Pedro foi preso, a igreja orava e eles se alegravam pelo fato de Pedro estar preso. A igreja ficava feliz com a prisão dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé estavam pregando e eles foram açoitados por pregar o Evangelho, eles se alegravam com isso. Aqui no primeiro século, os cristãos que estão morrendo debaixo da opressão do império estão se alegrando com isso. E o texto do Apocalipse é uma mensagem para que os cristãos vão até as últimas consequências da sua fé. Se tiver que morrer, que morra pelo Evangelho. Entende? Então existe uma diferença enorme entre uma pessoa que está fazendo uma piada com pessoas
que são uma minoria e que não merece nenhum tipo de piada, que merece o amor, o carinho, o respeito, e nós que estamos pregando o evangelho. Se interpretarem que nós estamos fazendo uma coisa errada e se tivermos que morrer por isso, morreremos. Nós estamos fazendo uma coisa errada? Claro que não, nós estamos pregando a palavra de Deus. Versículo 11 de Apocalipse 13. Então falamos da primeira besta, agora vamos falar da segunda. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Lembra do que eu falei? O que o apóstolo João está mostrando é uma imagem caricatural do cordeiro. Essa besta tenta se parecer com Jesus Cristo. Ela tenta se parecer com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? É sutil. A besta tenta enganar os servos de Deus de forma sutil. E ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam, presta atenção nisso, adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Lembra da caricatura? O Cordeiro de Deus, ele foi morto e ele ressuscitou para todo sempre. Essa primeira besta, ela teve a sua chaga curada, sua chaga mortal curada. Há uma linha teológica que acredita que o anticristo realmente virá a óbito e que o falso profeta ressuscitará o anticristo. É uma hipótese. Mas você tem que ler isso entendendo assim, ó, isso aqui é uma caricatura do Cordeiro de Deus. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então o que está dizendo aqui? Isso daqui, o ministério do falso profeta, ou o ministério da segunda besta, é o ministério da fala, é o ministério do argumento, é o ministério da filosofia, é o ministério que vai enganar a humanidade baseado em argumentos. Argumentos estes que é contra os princípios da palavra de Deus, que é contra o texto bíblico, que é contra a revelação que Deus vem dando para a humanidade desde o Gênesis até Apocalipse. Então é uma batalha ideológica, é uma batalha entre os filhos das trevas e os filhos da luz, os que creem em Deus e os que não creem em Deus. E é uma palavra no plano do argumento, ok? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. Entenda uma coisa, mais uma vez, o sinal da besta é uma caricatura ao selo do Espírito Santo. Quando você creu no Evangelho, você creu em Cristo, você era uma pessoa que estava vivendo a sua vida nos seus pecados, nos seus delitos e pecados. Você estava fazendo tudo aquilo que contradizia o caráter de Deus e a vontade de Deus. Aí Deus foi lá e pegou você e te salvou. Quando Deus salvou você, Ele imprimiu em você um selo, uma marca. Esse selo é a presença do Espírito Santo em nosso coração. Aquele que creu em Cristo, ele nasceu do Espírito, ele nasceu de novo, ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus e ele tem sobre si o selo de Deus, a marca de Deus. Quando a gente findar a história e o trono de Deus se manifestar sobre o mundo, Deus vai julgar as pessoas e vai olhar. Quem tem o selo foi salvo. Quem não tem o selo não foi salvo, está condenado.
Esse selo, essa marca do Espírito Santo em nós, é o que caracteriza a nossa salvação ou não. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você tem convicção que aquela pessoa é uma pessoa de Deus? Aquela pessoa está te ministrando o Evangelho de Deus, está trazendo sobre você a palavra de Deus? O discurso do cristão, a prática do cristão, a vida do cristão é uma manifestação deste selo de Deus. No tempo do fim, a besta vai selar aqueles que são dela. A besta vai selar aqueles que não pertencem a Deus. E o que é o selo, gente? Lembra que eu acabei de falar que você percebe o discurso, a fala, a vida daqueles que foram salvos por Deus? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala que os Tessalonicenses, eles trazem sobre si as marcas da salvação, as marcas da eleição. Do mesmo jeito vai ser a vida daquele que foi selado pela besta. Ele vai ter um discurso de blasfêmia direta contra Deus. Ele vai ter um discurso que vai negar categoricamente os princípios da palavra de Deus. Vou te dar um exemplo bem básico para você entender. A palavra de Deus fala que Deus fez o homem, macho e fêmea os criou. Ok? Homem, macho e fêmea os criou. O discurso que diz que homem não é homem e que mulher não é mulher é um discurso que se opõe diametralmente à palavra de Deus. Entende? Quando você defende algo que a Bíblia não defende, quando você defende algo que a palavra de Deus já confrontou diametralmente, você está se opondo aos princípios de Deus. Você está trazendo sobre si a marca da besta. Vou continuar. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porém, é número de homem, e o seu número é 666. Presta atenção. Quando o apóstolo João escreveu esse texto, todas as pessoas que ouviram a leitura do texto sabiam de quem João estava falando. Todas as pessoas. Era um conhecimento da época. Ok? E essas pessoas que participam destes cultos, que participam destas manifestações religiosas, têm a marca da besta. Havia dentro do Império Romano o culto ao imperador. O cristão que ia lá no culto ao imperador, automaticamente ele tinha a marca da besta sobre si. Era algo da época. A gente não sabe. Você lê literatura do século I, do século II, a gente não tem acesso ao que seria essa marca. Ok? Com certeza tinham elementos que são sinais visíveis dessa marca. Eu vi um estudo uma vez sobre a questão da pedra, né? Jesus diz que vai nos dar uma pedra branca e sobre essa pedra um novo nome. Essa pedra pode ser um símbolo de algo que era dado a todo aquele que participava do culto ao imperador. Algo que era dado para as pessoas participar. Hoje em dia, é muito fácil a gente definir. Você vê um evento, o evento sendo realizado, aí as pessoas que participaram daquele evento têm o abadá, né? As pessoas que correm nas corridas, o pessoal que foi lá na corrida tem a camisa da corrida. As pessoas que foram naquele evento tem aquele número, aquelas coisas. Eu não estou falando que você não pode correr, que você não pode participar dessas coisas. Eu estou tentando mostrar para você que do mesmo jeito que a gente vê as coisas hoje e sabe que A é de A e que B é de B, na época que João escreveu esse texto, todo mundo sabia o que era a marca da besta. Todo mundo tinha conhecimento do que era a marca da besta.
Todo mundo sabia o que poderia se fazer e o que não poderia se fazer. Ao ponto das pessoas que estavam vivendo a sua fé lá nas 7 igrejas da Ásia Menor, sabiam, ó, fulano de tal já recebeu a marca da besta. Tem que se arrepender dessa marca. Beltrano ainda não recebeu. Fulano participou do culto lá. Beltrano participou da festa lá. Eles já receberam. Então tem muita gente que acha que essa marca da besta é algo que vai vir sobre o mundo como uma espécie de pegadinha para nós cristãos. A gente vai ser pego em alguma coisa. Vamos supor que amanhã eu vou lá no banco e o gerente fala assim: Israel, para você ter um acesso a um crédito especial aqui no banco, a gente vai ter que colocar um chip no seu braço, sua mão, até mesmo na sua testa, para você ter acesso a esses documentos, para você ter acesso a este financiamento, a essas vantagens no nosso banco. Beleza. Pode pôr o chip aqui, pode pôr o chip onde é que você quiser, pode colocar a marca onde é que você quiser. Essa marca que eu recebi lá no banco faz com que eu negue o caráter do evangelho? Não, então não tem problema. Mas imagina que o diretor do banco, imagina o banco chamado Shubank. Ele fala assim, para você ter acesso a esses privilégios de crédito, essa linha de crédito, você tem que assinar esse documento. Nesse documento você declara que Cristo não veio em carne. Aí eu não posso ter esse privilégio. Entendeu? Mas a gente vai colocar um chip, e além de colocar um chip, você vai assinar o documento. Não, então eu não quero o chip. Eu não quero assinar o documento. Eu não quero o privilégio do banco, se o privilégio me faz negar o evangelho. Entende? Isso acontece em todos os ambientes, em todos os setores da humanidade. Você é o dono de uma empresa. Aí o seu cliente fala assim, olha, seguinte, eu tenho 10 sacos de café para distribuir entre os meus fornecedores. Eu vou dar 8 sacos de café para o meu especial e os outros 2 eu vou dar para os outros fornecedores. Eu estou te dando a oportunidade de receber os 8 sacos de café. Mas para isso você vai ter que mentir na reunião com os investidores. Isso é a marca da besta. Entende? Tudo aquilo que você faz para obter uma vantagem que te leva a negar os princípios do evangelho. Naquela época era idolatria escrachada. Oferecer um incenso ao imperador. Quem fez isso recebeu a marca da besta. Participar dos banquetes do império. Quem fez isso recebeu a marca da besta. E o que pode ser amanhã? O que pode ser hoje? O que pode ser depois de amanhã? Uma plataforma que você vai colocar aí, que nas suas redes sociais, que as pessoas vão apostar e elas vão perder muito dinheiro, outras vão perder a vida e não tem problema, a gente vai te dar milhões, né, de reais para você colocar esse jogo do tigrinho aí nas suas plataformas. Isso é uma clara definição de marca da besta. É quando você fecha, quando você se aliancia, quando você se entrega a um sistema que vai te dar algo, e esse algo que ele vai te dar é inerente ao fato de você negar os aspectos da palavra de Deus. Você vai trabalhar nessa empresa, mas para trabalhar nessa empresa você tem que se prostituir, adulterar. Para você ter esse cargo na empresa, você tem que deitar com o seu patrão, você tem que ter relações sexuais com a sua secretária. Isso tudo é marca da besta. Naquela época era idolatria escrachada. Nos nossos dias é outros tipos de pecado que estão aí hoje
que vão estar aí amanhã e depois da manhã, e que nós que somos crentes, que recebemos o selo de Deus, devemos negar. Amém? Um beijo no seu coração. No nosso próximo encontro nós vamos falar do capítulo 14 do Apocalipse. O Cordeiro e os 144 mil. Um beijo para você e até mais.